Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 6 ao 10. Essa palavra, ela é em especial para nós que andamos sentindo que tem certas portas que estão fechadas para nós. Se você tem se sentido assim, não é? Que parece que você entrou num vale escuro e não encontra saída, ou que as portas estão fechadas para você, preste atenção no que Deus vai nos falar através desta palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 6 ao 10. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a boa nova. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu pensei que era impelido. Impedido. É impedido. Graças a Deus. Você já tinha parado para pensar que às vezes até para o Evangelho Deus fecha as portas? Não é? Porque se a gente diz isso sem estar com a Bíblia aberta, alguém vai ficar escandalizado, vai dizer que a gente disse uma heresia, né? Mas que bom que São Lucas registrou, escreveu esse testemunho para que nesta manhã nós pudéssemos ler. Esta palavra chegou até nós para nos mostrar que Deus, de maneira humana, vai nos impedindo, vai fechando certas portas, vai nos mostrando que não devemos seguir por certos caminhos, ao mesmo tempo em que também, de maneira humana, Ele vai nos guiando pelos caminhos que Ele quer que nós passemos. Mas como assim de maneira humana? Não foi um anjo que lhe apareceu a Paulo, mas ele teve um sonho, como eu e você tantas vezes temos um sonho e acordamos impressionados. E a gente diz: olha, esse sonho foi mais do que um sonho. Tinha ali um algo a mais. Não é só nós que fazemos o nosso algo a mais por Deus, não, viu? Ele também faz o seu algo a mais por nós todos os dias. Tinha ali um algo a mais. E Paulo compartilhou para que fosse discernido. Olha, mesmo sendo Paulo, gente, pois o sonho é em discernimento. Não sai dizendo: é Deus quem me falou. Põe o sonho em discernimento. Foi e contou. Olha, tive um sonho. No sonho um macedônio dizia: vem aqui para Macedônia e ajuda-nos. E aí diz aqui São Lucas: pois nós estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a boa nova. Mas como? Por meio de um sonho. Porque quando uma pessoa se une a Deus pela oração e entra em harmonia com Deus, ela se torna sensível para as coisas de Deus e protegida contra a ação do mal. Quem vive em comunhão com Deus, quem treina na oração, vence a tentação, vence o maligno que quer sempre nos arrastar pelas portas erradas e se torna sensível às coisas de Deus. Deus fala conosco todos os dias,
mas nós nos lamentamos tantas vezes porque ficamos contrariados ao não entender que é Deus que está falando conosco. Então eu digo para você, nós temos que aprender a não nos lamentarmos pelas portas fechadas. E compartilho com você que hoje uma das minhas grandes alegrias e da paz que fica no meu coração é que Deus foi me ensinando através dos grupos de oração, da renovação carismática católica, das pastorais que eu frequentei, dos encontros que eu fiz. Deus foi me ensinando a não me lamentar pelas portas fechadas. Porque numa porta que se fecha pode estar a ação de Deus, a nos guiar para outro caminho. E como é que a gente vai descobrir? Tendo coragem de enfrentar um outro caminho. De não nos lamentarmos. Mas Márcio, então não fica muito fácil a gente desistir das coisas? Não, a gente tem que fazer que nem Davi. Você lembra o que aconteceu com Davi? Davi estava em casa e mandou o exército para a guerra. Ele deveria estar à frente do exército, em vez de fazer o serviço dele, ficou em casa à toa, fazendo o que não devia. E ele estava lá no terraço do palácio, em cima, olhando, dali ele via toda a cidade. E viu uma mulher tomando banho, nua, em cima da casa dela. A casa era alta, não é? Então ali ela achava que estava protegida, mas o palácio do rei era mais alto. E o rei ficou espreitando, Davi era o rei, ficou espreitando a mulher pelada. A mulher era casada com um dos soldados dele, um dos soldados mais fiéis e mais valentes. Enquanto o soldado dele estava na guerra, o que ele mandou fazer? Mandou trazer a mulher do seu subalterno, do seu súdito, e se deitou com ela e teve relações sexuais com ela. Enquanto o outro lutava por ele, ele o traía com a esposa do camarada. E aconteceu que essa mulher engravidou. E aí Davi fez uma coisa pior ainda. Mandou chamar de volta o soldado, para que ele dormisse com a própria mulher e pensasse que o filho era dele. Mas o homem era tão fiel, que sabendo que o seu batalhão, seu exército estava em guerra, ele não foi se deitar com a esposa, ficou ali de prontidão na porta do palácio. E Davi insistiu que ele fosse, que ele descansasse, que ele dormisse em casa, que ele estivesse com a mulher dele, mas ele não arredou o pé. Os meus companheiros estão em guerra, é injusto, é indecente eu estar aqui em casa, no quentinho, no bem bom, dormindo com a minha mulher, e não foi. Como Davi viu que não poderia esconder o mal que ele fez, escreveu uma cartinha, colocou nas mãos do soldado e disse: entregue para o general, carta fechada. Quando esse soldado chamado Urias entregou essa cartinha, e o general abriu, estava escrito assim: ponha este soldado Urias aonde a batalha é mais violenta, mais sangrenta, e na hora em que explodir o confronto, retire as tropas e deixe-o lá para ser morto pelo exército inimigo. Davi matou o rapaz. E aí o profeta Natan foi até ao encontro de Davi e disse a ele que por causa disso o seu filho, essa criança, iria morrer por causa deste pecado. Ele tinha atraído sobre esse relacionamento uma verdadeira maldição. Tamanho foi o pecado, então essa criança foi prejudicada pelo que ele fez. E que um castigo pesaria sobre Davi. E Davi foi, se trancou e chorou, e chorou, e chorou, e pediu a Deus e suplicou pela vida dessa criança, que essa criança não morresse. E o palácio inteiro começou a entrar em desespero, porque pensava assim: o rei Davi está quase em depressão, está morrendo por causa desse menino que está doente. Que a criança veio a nascer, mas estava doente. E ali naquela angústia que todos estavam vivendo, eles começaram a pensar: se a criança doente está assim, quando morrer, então aí vai ser o caos. Quando o menino morreu, ninguém tinha coragem de dar a notícia para Davi, porque
que pensaram, quem for lá levar essa notícia vai ser morto. Aí um foi lá e disse, olha, o menino morreu. Davi levantou, tomou banho, se perfumou, sentou e comeu. E a vida continuou. Porque você vai pensar assim, mas que coisa louca, que coisa cruel. Não, é inteligente o que ele fez. Chorar e lutar por aquilo que vale a pena, enquanto se pode conseguir o resultado. Depois que foi, e não tem mais o que fazer, não adianta ficar chorando, se lamentando e se matando. Aí é hora de levantar a cabeça e seguir com a vida adiante. Meu filho, se a porta fechou, fechou. Levanta a cabeça e segue adiante. Não perca a paz do seu coração pelas portas fechadas na sua vida. Porque uma porta fecha aqui, mas uma janela abre acolá. E nós não sabemos o que está acontecendo por trás dessa porta que está fechada. Às vezes Deus fechou aquela porta para preservar a nossa vida. Se nós queremos aprender a ser guiados por Deus, nós precisamos observar a maneira como Ele guiava os apóstolos. A maneira como Deus os guiou era feita de várias proibições. Você viu aqui comigo. Quando eles investiam em escolher um caminho, se não fosse o certo, Deus barrava o seu caminho. Eu fiz questão de ler com calma para você perceber. Olha lá, pois o Espírito Santo os havia impedido. Impedido do quê? De proclamar a palavra, de pregar o Evangelho. Pode Deus impedir a pessoa de fazer uma coisa boa? Pode, porque aquilo que num momento aparece como bom pode não ser. Quem garante que depois dessa pregação eles iam sair dali vivos? Ninguém sabe, Deus sabe. E Deus precisava deles. Aí não deu certo lá. Parece uns ratinhos no labirinto, né? Parece uma baratinha tonta. Porque a gente pensa que os apóstolos, eles acertavam sempre de forma infalível. Eles eram infalíveis enquanto se uniam à vontade de Deus. Depois que achou a vontade de Deus, eles eram infalíveis. Mas até achar a vontade de Deus, eles também batiam a cabeça. Então olha, para onde eles foram? Eles foram ali para a Galácia, não era lá. Tão ungidos, tão cheios do Espírito Santo, é raro, não era lá. Aí não era, o que eles fizeram? Vamos para outro canto. Aí escolheram aqui, vamos para Bitínia, vamos para Mísia, chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Chegou lá, Espírito Santo, não, Nina, não é aqui não. Ai, meu Deus. Não vai entrar aqui não. O Espírito de Jesus os impediu. Eu fui no mapinha que tem aqui no final aqui da Bíblia, né? da CNBB. E antes, um pouquinho, eles estavam aqui em Derbe e Listra. Vou mostrar aqui, ó. E eles queriam vir para a Ásia, para o Oriente. E Deus fechou as portas. Então eles decidiram subir para tentar um outro caminho para continuar indo para a Ásia, que é a região aqui da Galácia. E Deus fechou as portas novamente. A Macedônia está no sentido totalmente oposto ao qual eles queriam ir. Olha só. Então, muitas vezes... Olha para onde que eles foram. Eu até jogados. rabisquei aqui a Ásia para um lado e a Macedônia para o outro, né? Então muitas vezes as portas fechadas, né? Eu até escrevi isso aqui, podem significar que Deus nos quer em outra direção, sem que a gente desista da meta, que é o desígnio de Deus para nós. Levar a palavra, né? É isso aí. Sem que a gente desista da meta. Você ter errado o caminho não quer dizer que você perdeu o seu objetivo. Não tem o seu objetivo, você vai chegar lá. Não desista da sua meta. Se a sua meta é boa, Deus quer levar você ao cumprimento desta meta. Mas talvez você precise ir num caminho completamente diferente, talvez até oposto ao que você estava indo. Se isso aconteceu com gente tão íntima de Deus, por que não vai acontecer conosco? Nós queremos, essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Nós queremos ou não queremos ser guiados pelo Espírito Santo? Eu quero. Quando eles iam para a Ásia, o Espírito Santo os fez parar. Quando eles quiseram ir para o outro lado, que era a Bitínia,
Márcio acabou de mostrar ali pra gente, era o outro lado. Novamente Deus os fez parar. Só que veja, não quer dizer que estava proibido a entrada deles ali pelo Espírito Santo, ou que Deus tinha alguma coisa contra aquele povo, porque anos mais tarde Paulo iria fazer exatamente naquela região um dos maiores trabalhos da sua vida. Mais tarde Paulo foi para lá, só que naquele momento, naquela hora, a porta para lá lhes era fechada pelo Espírito Santo, não era nem pelo povo, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a ocasião não era propícia para travar ali um combate espiritual pela salvação daquele povo. Não era o momento. Às vezes nós queremos viver lutas que Deus não nos chamou a enfrentar. Às vezes nós queremos puxar sobre nós conflitos que Deus não pediu. Olha, no começo do cristianismo foram muitos os mártires. E todo mártir que foi arrastado diante dos tribunais, a palavra de Deus se cumpriu para eles. O Espírito Santo lhes deu sabedoria na resposta e força para enfrentar a morte. Só que sempre tem os encantados e loucos, né? Que achava lindo o martírio. E aí, em vez de evangelizar, o que eles faziam? Batiam na porta do imperador e diziam: nós também somos cristãos, não vai querer cortar nossa cabeça, não? Então, isso é pôr Deus à prova. Isso é se colocar na tentação. Eles não estavam dando um testemunho, eles estavam se suicidando. Porque eles estavam indo ao encontro da morte, era igual pular de uma ponte. E o que acontecia com estas pessoas? Que se punham num conflito ao qual Deus não as conduziu. Elas não tinham a força do Espírito para sustentar o testemunho e negavam a Jesus diante dos sofrimentos. Foram lá para dar testemunho, se oferecendo o pescoço à espada, oferecendo-se à morte. Mas na hora da morte, porque estavam fazendo isso sem a graça de Deus, não tinham condições de sustentar o testemunho. Não se ponha em conflitos para os quais Deus não te chamou. Se o Senhor está fechando uma porta para você, é que talvez você não esteja preparado para travar aquela luta, ou aquele benefício que você ia obter era um benefício perigoso para a sua alma. Esses dias eu estava rezando e estava lá redigindo uma oração que logo vai estar aí num CD oracional. E ali eu pedi a Deus para nos livrar das riquezas perigosas. Tem riqueza perigosa, gente, que destrói a família da gente, que tira a salvação da gente. Às vezes nós queremos tanto um benefício que a gente não presta atenção que está pagando por aquele bem com a alma. Está vendendo a alma para conseguir aquilo. Tem gente que pensa que vender a alma é assinar com sangue uma carta enviada direto do inferno. Isso é filme, isso é romance, é terror. Terror. Não é? Isso é história da carochinha. A pessoa vende a alma quando ela renuncia à sua salvação, ao que é a vontade de Deus, para obter um benefício particular. Então não me importa o quanto me custe, eu quero tanto isso que eu faço qualquer coisa. Isso é vender a alma. Então que Deus me livre a mim, que nos livre a nós, que livre a você dessas riquezas perigosas. Deus queria na vida de Paulo que Deus queria que antes de Paulo, um outro missionário chamado Apolo passasse ali por aquela região preparando o caminho. Deus queria que Paulo fosse primeiro para um outro lugar onde a necessidade era maior e aonde o Senhor ia capacitá-lo para que ele voltasse depois à Ásia. E nesse tempo Deus mesmo se ocupou de preparar Paulo para essa responsabilidade tão grande que viria. Será que essa porta fechada na sua vida não é Deus te preparando para aquilo que você tanto deseja? Será que antes de chegar nesse lugar, o Senhor não está treinando você para um desafio grandioso, uma missão maravilhosa que Ele tem para a sua vida aí pela frente? Então, sempre que você estiver em dúvida sobre a direção que você deve tomar,
submeta inteiramente seu julgamento ao Espírito Santo de Deus. E peça para o Espírito Santo fechar diante de você todas as portas, menos a certa. Olha que oração bonita para nós fazermos neste dia. É verdade. Divino Espírito Santo, neste dia em que nós nos voltamos para Ti, fecha diante de nós todas as portas, menos a certa. Sabe, diga ao Espírito Santo: Divino Espírito Santo, eu coloco inteiramente em suas mãos a responsabilidade de fechar diante de mim toda e qualquer direção que não seja de Deus. Faz-me ouvir a Tua voz, Senhor, sempre que eu tomar a direção errada. Faz-me ouvir a Tua voz, nem que seja num sonho, como o Senhor fez com Paulo, dizendo: vem para cá, porque nós estamos precisando da sua ajuda. Papa Francisco, ele diz que nós precisamos confiar em Deus. Essa é a mensagem de hoje. No vale tenebroso. Enfrentando os vales tenebrosos, como é que é? Diante dos vales tenebrosos, confiar em Deus. Gente, quem já fez concurso sabe, né? A gente está numa época de concurso. Você está se preparando para o concurso, você sonha que você atrasou e na hora que você estava chegando, fecharam o portão. Meu Deus do céu, que desespero! Você encontrar o portão da sua oportunidade fechado. Ficar em pranto, né? É um vale tenebroso, é um pesadelo terrível. Diante da porta fechada, confiar em Deus. Enquanto a porta está fechada, continue no caminho em que você está. Sabe, faz igual eles foram fazendo. Eles foram, está fechada a porta, vamos continuar o caminho, vamos para Bitínia. Está fechada a porta, vamos continuar o caminho. Enquanto isso, vamos rezando. Deus falará, continue no caminho que você está. Permaneça onde Deus te colocou até que Ele mostre a você um outro caminho. Quantas vezes aqui na Canção Nova, uma pessoa passou por crise na sua vocação e queria fazer besteira, sair. Falei: meu filho, você vai sair para onde? Eu ainda não sei. Não, você não vai sair para onde você não sabe. Você vai rezar e vai pedir para Deus te mostrar onde Ele te quer. Enquanto Ele não te mostra, permanece no caminho. A gente tem que aprender a permanecer onde Deus nos colocou. Se Deus te quer ainda nesta família, não é? Você que é filho, que ainda não partiu, permanece aí, até que o Senhor te mostre aonde Ele quer te levar. O Espírito Santo será para você o que Ele foi para Paulo, o que Ele foi para Jesus. O Espírito Santo conduziu Jesus à vitória sobre a tentação, gente. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para enfrentar o tentador e vencê-lo. O Espírito Santo será para você o que foi para Jesus e o que foi para Paulo. Na hora certa, Ele lhe conduzirá. Nós precisamos apenas ter o cuidado de obedecer a Deus, até mesmo na menor proibição que Ele nos fizer. E depois de ter rezado, se houver diante de nós um caminho aberto, você rezou, tem uma porta que se abriu, vamos avançar por ali com o coração contente, confiante em Deus. Não devemos nos aborrecer, não devemos ficar chateados ou revoltados se a resposta for uma porta fechada, porque é Deus guiando você. Quando há portas fechadas de um lado e de outro, você pode ter certeza que Deus abriu para nós um outro caminho e Ele vai nos mostrar. E ali, depois daquela porta fechada, você vai encontrar uma aberta. E depois dessa porta aberta, não é? O próprio Senhor espera você. Gente, quando nós vamos pelos caminhos de Deus, é o próprio Senhor que nos espera. E ali Ele já preparou para nós uma missão, preparou alguém a quem vamos ajudar. E preparou para nós uma graça que nós vamos testemunhar. Você vai testemunhar a graça de Deus se você for capaz de deixar o Espírito Santo guiar você. E neste caminho, o Espírito Santo ele vai conosco, em cada passo, e vai nos mostrar as oportunidades
que Ele nos preparou e nós não sabíamos, e também neste caminho Ele vai nos revelar os amigos que estão ali fiéis à nossa espera. Quando eles chegaram lá, né, que eles viveram aí esse processo, eles chegaram, embarcaram para Troade. Deixa eu ver se está aqui fácil. Mas quando eles chegaram, aqui ó. É embaixo mesmo. Embaixo mesmo, no versículo 13. No sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Olha como eles se guiavam. Eles iam atrás de reza. De oração. Eles iam atrás de onde Deus estava, de oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. E uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Era para ela, né? Após ter sido batizados, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa, até casa eles encontraram. Oh, meu Deus. Novos amigos. Eu termino aqui. Se nós formos pelo caminho que Deus nos mostra, nós encontraremos novos e bons amigos à nossa espera, para compartilhar conosco da nossa missão. Tem gente boa te esperando, que você não vai conhecer se você continuar aí caído, chorando diante dessa porta fechada. Levanta, faz que nem Salomão. Salomão não, faz que nem Davi. Levanta, vai tomar um banho, manda pôr a mesa, toma um bom café e diga: Espírito Santo, fecha diante de mim todas as portas, menos a certa. É por ela que eu quero passar. Jesus está atento ao que acontece com você. Ele entende, compreende, tudo vê. Jesus está atento ao que acontece com você. Ele entende, compreende, tudo vê. Se uma porta se fechar, muitas outras vão se abrir. Deus só não quer ver você desistir. Não desista dos seus sonhos. Não desista de viver. Não desista dos planos de Deus pra você. Não desista de viver. Jesus está atento ao que acontece com você. Ele entende, compreende, tudo vê. Se uma porta se fechar, muitas outras vão se abrir. Deus só não quer ver